Olha aqui, meus amigos, trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo. Tá certo? Sendo que nós vamos ver o que é cosseno, que é tangente. Vamos ver, como sempre eu faço no meu canal, questões que caíram em concurso, em vestibulares, nas faculdades de acesso. Tá certo? Então vamos começar pelo conceito de trigonometria. A trigonometria é o estudo das relações entre os lados e os ângulos num triângulo retângulo. Então, trigonometria no triângulo retângulo é o estudo das relações entre os lados e os ângulos num triângulo retângulo. Então vamos considerar esse triângulo aqui, onde eu tenho um ângulo reto e o A é a hipotenusa do triângulo retângulo. Eu tenho uma aula muito boa sobre triângulo retângulo, inclusive questões de concurso, certo? Onde você pode ver todo tipo de questões de triângulo retângulo. Ó, galera, eu respeito todos os canais, mas o meu canal eu viso primordialmente não ficar de farofada, dar questões que realmente caem. Teve um concurso agora, domingo, que caiu 3 questões em que eu tinha vinculado na minha aula. Entendeu? Então, se você assistir às minhas aulas, a tendência natural é que quando você for fazer uma prova, tenha de 80% a 90% de chance de cair. Então, vê bem, o B e o C são os catetos do triângulo retângulo. O A é a hipotenusa. Então, nós temos as relações trigonométricas. O seno de um ângulo, seno de Y, é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu tivesse aqui Y, ó, o cateto oposto a ele seria o C. E a hipotenusa é o A. Então, seno de Y, seno do ângulo Y, é igual a C, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Podemos ver também o conceito de cosseno de Y. Cosseno de Y é cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a ele? É o que fica do lado dele, que forma com ele o ângulo que ele é formado. Então, o B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto. E o cosseno é cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa. Tangente. A tangente de X é o quê? É o seno sobre o cosseno de X. Quem é a tangente de Y? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de X é o cateto oposto sobre o cateto adjacente também. Então, a tangente de X ficaria cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é C. No caso da tangente de Y, é o cateto oposto, que é o C, sobre o B, que é o cateto adjacente. Se vocês quiserem escutar a explicação de novo, vocês voltam o vídeo e vê tudo de novo. Galera, é muito importante. Nós temos na trigonometria, nós temos cálculos importantíssimos e saber os ângulos notáveis.
30 graus. O seno de 30 graus é 1/2. Olha só, é importante você saber isso. Tem que saber essa tabelinha. Depois eu vou dar essa tabelinha lá no final do meu vídeo aula para vocês terem guardado. Tem que memorizar, não tem outra forma. Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Tangente é seno sobre o cosseno. Então, a tangente de 30 é 1/2 sobre o cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui, galera, eu tenho que fazer assim, ó. 1/2, ó, dividido por raiz de 3 sobre 2. Para dividir, eu troco o sinal e inverto a segunda, ó. Tá vendo? Então, quem é a tangente de 30? Corte 2 com esse 2, dá 1 sobre raiz de 3. Olha, isso é importantíssimo. A tangente de 30, ó, a tangente de 30 graus é igual a quê? Então, ó, a tangente de 30, eu tenho que racionalizar. Eu vou fazer uma videoaula só de racionalização para a galera que assiste o meu canal. Como é que é a racionalização quando você tem uma raiz embaixo da fração? Eu coloco 1 que estava lá, tá vendo? E o raiz de 3 e multiplico por raiz de 3 embaixo. Para não alterar, eu multiplico em cima. Para que isso? Para tirar a raiz de 3. Eu tenho que tirar essa raiz daqui, então vai ficar 1 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então vai ficar raiz de 3, raiz de 9 é 3. Quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Qual é o seno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Qual é a tangente de 30? 1 sobre raiz de 3. Quanto é o seno de 30? 1/2. Isso vocês têm que saber, galera. Vamos à folha 2 e vamos continuar vendo os ângulos notáveis, tá bom? Vamos ver na outra folha 2 o de 45 e o de 60 graus, tá ok? Vamos lá? Olha aí, galera, é o seguinte. O outro ângulo notável na trigonometria, ângulos notáveis que nós estamos vendo, é o ângulo de 45. O ângulo de 45 tem uma particularidade maravilhosa. Qual é o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Porque 45 mais 45 dá 90. Eles são complementares. Então, o mesmo valor do seno de 45 é do cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente é seno sobre cosseno. Então, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, a tangente é 1. Então, é fácil. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quem é a tangente de 45? É raiz de 2 dividido pelo cosseno. Raiz de 2. Que é igual raiz de 2 sobre 2 vezes, inverte a segunda, ó. Vai ficar raiz de 2 sobre 2, vai ficar 2 sobre raiz de 2. Corta, 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 corta. Vai me dar como resposta 1. 1. Tá vendo? 1. Então, a tangente de 45, galera, é igual a 1. Vamos ver agora o seno, cosseno e a tangente de 60. Ó, isso vocês têm que anotar.
eu vou repetir no final da minha aula. Eu vou colocar a tabelinha completa. Vocês pegam um papel, copiam essa tabelinha. Trigonometria não perdoa. Tem que saber esses valores de cabeça. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Porque o seno de 30 com 60 dá 90. Eles são complementares. Então, o valor do seno, o valor do cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Quanto é o seno de 30? É 1/2. Então, o cosseno de 60 também é 1/2. Tangente de 60 é raiz de 3. Por quê? Porque é seno sobre cosseno. Se você operar, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes inverte, 2 sobre 1, que é igual, corta, vai dar raiz de 3. Tá ok? Da raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. É fácil achar a tangente de 60. Se tiver numa prova, você sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Você sabe que o cosseno é 1/2. Mas você não sabe a tangente, é só dividir o seno de 60 pelo cosseno de 60. Toda fração é uma divisão, você troca o sinal e inverte a segunda, corta o 2 com 2 e sobra a raiz de 3 sobre 1, que toda fração é uma divisão, raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. Então, olha só, vamos começar com exercício de aplicação. Depois nós vamos ver exercício de concurso. Então, ele diz aqui o seguinte: calcule o valor de x. Isso aí é inicial, tá, pessoal? Inicial para a gente treinar. Eu sempre dou uns exercícios no início das minhas aulas para a gente vai vinculando cada vez mais as matérias que nós estamos dando. O assunto que eu estou dando, eu vou sedimentando, tá bom? Então, olha só. Calcule o valor de x na figura abaixo e obtenha as razões trigonométricas do ângulo. Ó, aqui, do ângulo y. Aqui eu tenho o y. O y está aqui. Tá vendo? Então, vou botar aqui, ó. Vamos aplicar, ó. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é visto no triângulo retângulo. A minha aula eu dou lá tudo sobre triângulo retângulo. Tá legal? Isso é relações trigonométricas. Mas eu boto lá para vocês, tá bom? Então eu vou aplicar aqui, ó. A2 é igual a B2 mais C2. Então, ó, a hipotenusa é 5, que é o A. Então fica 5 ao quadrado, porque A2 é 5 ao quadrado, é igual a B, que eu sei que é 4. Então vai dar 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. 4x. Vai ficar x ao quadrado. Tá vendo? Aí vai dar, ó, 25, olha só. Vai dar 25 é igual
a 16, 4 ao quadrado é 16, mais x ao quadrado. Da onde x ao quadrado é igual a 25 menos 16. Então, x é igual a raiz de quem? Raiz de 9. Então, x é igual a 3. X é igual a 3. Se eu sei que x é igual a 3, eu posso achar o seno de y. Logo, o seno de y é igual a quem? Vai ser, seno de y vai ser, o lado oposto sobre a hipotenusa, 5. Então, seno de y é 4/5. E o cosseno de y é igual a quanto? Cosseno de y é cateto adjacente, que é o x, que eu achei como 3, sobre a hipotenusa. Achei mais um. Ele quer achar as razões trigonométricas. Achei do seno e achei do cosseno. E a tangente? Tangente de y é igual a quem? Cateto oposto sobre a cateto o quê? Cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a ele? 4. Quem é o cateto adjacente a ele? É x. Quanto vale x? 3. Nós achamos 4/3. Tá vendo? 4/3. Então, o seno de y, 4/5. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de y, cateto adjacente, que é o x, que nós achamos que é 3, sobre a hipotenusa. E tangente de y, cateto oposto, que é o 4, sobre o cateto adjacente, que é o x, que vale 3. Então, eu já sei que todas as razões trigonométricas do ângulo x. Tá bom, galera? Vamos continuar? Vamos para a folha 3 e vamos continuar com exercícios importantes de trigonometria, focando junto triângulo retângulo. Tá bom? Eu tenho uma aula de triângulo retângulo que não mexe com cosseno, seno e tangente. Mas existe problemas de matemática que é importantíssimo, que está na trigonometria e que envolve triângulo retângulo. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver a folha 3. Olha aí, galera, vamos ver agora. Calcular o cosseno e a tangente de x. É fácil? É. Mas o importante é a gente treinar exaustivamente como é que se calcula o cosseno de um ângulo, a tangente de um ângulo, o seno de um ângulo. Então, olha só. Eu tenho este triângulo retângulo, onde aqui o 5 é a hipotenusa, o 3 é um cateto e o 4 é outro. Olha, quando você tem 3, 4 e 5, cateto e hipotenusa, esse triângulo é chamado pai dos triângulos retângulos. É a menor medida que você pode montar um triângulo retângulo. Não existe medida menor que 3, 4, 5 para você fazer
a figura de um triângulo retângulo, seja em metro, seja em centímetro, seja em decímetro, do jeito que você quiser. Ele é chamado de pai dos triângulos retângulo, pai dos triângulos retângulo. Então, ele quer achar o seno primeiro. Então, vamos ver quem é o seno. O seno de x é igual aqui. Vamos repetir exaustivamente. É o cateto oposto. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno de um ângulo. Ora, quem é o seno de x? Cateto oposto é o 3. É o 3, oposto. A ele, na frente dele, é o 3. Sobre a hipotenusa, o ângulo reto é aqui, a hipotenusa está em frente ao ângulo reto. É o lado oposto ao ângulo reto. Você olhou lá, vê o 5, é a hipotenusa. 5. Quem é o cosseno? O cosseno, cosseno de x. Aí já é o cateto, não é oposto, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Hipotenusa. Então, eu sei que o cosseno do ângulo x, cosseno do ângulo x é o cateto adjacente. De que forma ele aqui? O lado 4 de medida monta o ângulo x. Então, ele é o adjacente. É o 4. Sobre a hipotenusa, que continua sendo 5. Então, eu tenho 3/5 é o seno de x. 4/5 é o cosseno de x. Quem é a tangente de x? Tangente de x é igual. Tangente é seno sobre cosseno. Todo mundo sabe disso. É o seno de x sobre o cosseno de x. Ora, quem é o seno de x? 3/5. Quem é o cosseno de x? 4/5. Então, eu vou dividir essas frações. Eu repito a primeira. Troco o sinal de divisão, toda fração é uma divisão, para multiplicação. Inverta a segunda. O 4/5 vai ficar 5/4. O 5 vai para cima e o 4 vai para baixo. Corto o 5 com 5. Vai dar quanto? 3/4. 3/4. Então, a tangente de x é 3/4. 3/4. 3/4. Tá bom? 3/4. Então, o seno de x é 3/5. Cosseno de x é 4/5, que é o cateto adjacente sobre 5. E a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x, que é 3/5 sobre 4/5. Fez a operação de divisão para multiplicação, troquei o sinal, inverti a segunda, corto 5 com 5, ficou 3/4. Tá bom? Essa é a resposta. É fácil? É, mas temos que treinar. Então, dado o triângulo abaixo, calcule seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. 3/4. Tá ok? Vamos ver outro exercício. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 5. E a soma dos catetos é 7. É 7. Tá vendo? A medida dos catetos é igual a... Olha, como a hipotenusa é 5,
5. Numa prova, se vocês estiverem com pressa, o pai dos triângulos é quem? 3, 4 e 5. Se a hipotenusa é 5, o cateto é 3 e o outro é 4. Tanto é que a soma deles dá 7. 3 e 4, 7. Então, no triângulo retângulo, que ele falou, ele diz que no triângulo retângulo, olha só, já sabemos que é 3 e 4 a resposta, tá? Já sabemos, pelo pai dos triângulos você não precisa resolver. Não precisa, é uma dica do professor e contador Paulo Lacerda. Meu canal A Gente Aprende. Então aqui vai dar A, aqui é um ângulo reto, tá vendo? Aqui é B e aqui é C. Ele diz que esse aqui vale 5, tá vendo? Então, o que acontece, pessoal? Nós sabemos que, isso é uma aula para guardar pro resto da vida, que eu tenho cadernos quando eu tinha 17 anos. Hoje eu estou com 68. Evidentemente que eu tenho meus cadernos do Colégio Naval. Quando eu estudei Colégio Naval, eu passei, depois desisti de assumir. Entendeu? Então eu guardei os cadernos do Colégio Naval, cursinho que eu fiz, muito bom, com Juber. Eu nem sei se ele é vivo ainda. Sabemos que B mais C é igual a 7. A soma dos catetos é 7. Então, B é igual a 7 menos C. Vamos guardar esta relação aqui. B é igual a 7 menos C. Ele disse que a soma dos catetos é 7. Passei o C para lá para ficar com a relação. Que eu sei que o B é igual a 7 menos C. Vamos aplicar, aplicando a relação de Pitágoras do triângulo retângulo. A2 é igual a B2 mais C2. Tá vendo? Então eu vou pegar e vou substituir, hipotenusa é 5. 5 ao quadrado é igual. Eu sei que o B é 7 menos C. Então, no lugar do B, eu vou botar 7 menos C ao quadrado mais C ao quadrado. Tá vendo? Olha lá. Vai me dar 25, que é igual a 7. Isso é produtos notáveis. Eu tenho uma aula de produtos notáveis, soma e diferença de quadrados. Pode ir lá assistir também. Produtos notáveis, matemática, professor Lacerda. É o quadrado do primeiro, 49, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é C. O primeiro é 7, o segundo é C, mais o quadrado do segundo, mais C2. Tá vendo? Aqui vai me dar o quê? Eu vou pegar, pessoal, e vou passar tudo para cá de uma vez só. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2C2 mais 14C, era menos, ficou mais 14C, mais 49, menos 25, que é igual a 0. Então aqui eu vou dividir por 2, uma equação não se altera, quando se divide, todos os números, pelo mesmo número ao mesmo tempo. 49 menos 25 dá 24.
24. Então aqui é par também, aqui é par, aqui é par. Eu posso dividir por 2. Vai me dar o quê? C2 mais 14C fica 7C, mais 24 fica 12. 12. Que é igual a 0. Igual a 0. É igual a 0. Aí eu vou calcular o discriminante. Vamos calcular o discriminante. Quem é discriminante? Na fórmula da equação do segundo grau, você tem o delta dentro da raiz. Esse delta é que discrimina se ela é possível, se ela não é, se ela é imaginária, se ela é dupla raízes reais, entendeu? Então, delta é igual a B2 menos 4AC. Ele fica na fórmula da equação do segundo grau. Delta é igual a B2, que é 7. B é igual a 7. Então, 7 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1. Ó, A é 1. Vezes C, que é 12. Ó, 12. Aí eu vou ter que delta é igual a 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. O delta é igual a 1. Esse é o delta. Então eu posso fazer aqui, ó, o seguinte. Logo, eu tenho o quê? Que C é igual a menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2A. 2 vezes 1, 2. O A é 1. Ó. Então vai ficar o quê? Menos 7 mais ou menos 1 sobre 2. Aí você abre duas raízes. Você abre duas aqui. Vai ficar C' é igual a menos 7 mais 1 sobre 2. E C' é igual a menos 7 menos 1 sobre 2. Tá vendo? Vai dar menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Aliás, aqui, pessoal, é mais, porque aqui tem um menos antes, ó. Tem um menos antes, então aqui vai dar mais, aqui é mais, aqui é mais. Então, 7 mais 1, 8. 8 positivo, que dá 4. Dá 4. E agora, aqui, vai dar 7 menos 1, 6, que dividido por 2 é igual a 3. Então, tá aqui, ó. Se um é 4, o outro é 3. Se um é 3, o outro é 4. Por quê? Porque é B 7 menos C. Se o C vale 4, o B é 3. Se C vale 3, o B é 4. Então, as respostas, a medida dos catetos é igual a quê? 4 e 3. Então, ó, olha aqui, ó. A medida dos catetos é igual a, olha lá, 4 e 3. Tá vendo? Agora, quais são as relações trigonométricas? Vamos aumentar o nosso conhecimento aqui. Relação trigonométrica. Qual é a nossa relação trigonométrica? Eu sei que seno de B é igual a cateto oposto, vou chamar de 4 aqui, e vou chamar de 3 aqui. 4 e 3, ó. 4 e 3.
Então, o seno de B é cateto oposto, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é 5. O cosseno de C, que é o cosseno de C? Cosseno de C, cosseno de B. Vamos fazer cosseno de B. O cosseno de B é igual. Então, é igual a quê? Cosseno de B é cateto adjacente ao B é o 3 sobre a hipotenusa. Tá vendo? E quem é a tangente de B? Tangente de B. Quem é a tangente de B? É o seno de B sobre o cosseno de B. É o seno de B sobre o cosseno de B. Quem é o seno de B? O seno de B é 4/5. E o cosseno de B? 3/5. Ó. Então, a tangente de B é igual a 4/5 vezes, inverte a segunda, 5/3. Corta 5 com 5. Tangente de B é igual a 4/3. Tá vendo? Achei a tangente de B. Fiz as relações trigonométricas em relação a B. Vocês podem treinar fazendo cosseno de C, seno de C e depois tangente de C. Tá ok? Valeu, galera? É linda essa questão. Ela treina triângulo retângulo e ela treina relações trigonométricas. Eles não pediram, mas eu coloquei para a gente treinar mais um pouquinho. Aqui, ó, -7, mas aqui tem um menos antes. Tem um menos antes, então menos com menos dá mais 7 mais 1. Como eu faço sem edição, às vezes a gente comete determinados detalhes, mas a gente acerta na hora, não tem problema. Galera, vamos ver a folha 4 e nós vamos fazer mais o exercício 4 e o exercício 5, tá ok? Treinando os ângulos notáveis. Vamos ver de 60, de 30 e vamos treinar mais um pouquinho sobre trigonometria, focando triângulo retângulo, tá ok? Vamos lá? Olha aqui, meu galera. Galera, é o seguinte, os valores de x e y na figura abaixo são. Eles querem o valor de x e de y na figura. Então, vamos calcular. Cálculo dy. Vamos calcular, fazer o cálculo dy para a gente ver o que é que a gente pode fazer aqui. Primeiro, a gente sabe que tangente de 60 graus, ó, é igual a y cateto oposto sobre o cateto adjacente, igual a x. Então, a gente sabe que a tangente de 60 é igual a raiz de 3, que é igual a y sobre x. Então, y é igual a x, ó, x raiz de 3. Achei o y. Ele quer o x e o y. Vamos usar agora, ó, vamos usar a tangente de 30 graus. Ele deu 30 e 60.
30 e 60. Então, eu vou achar, vamos usar a tangente de 30 graus. O que é tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 4 mais x. Cateto adjacente a 30 graus é 4 mais x. Então, aqui entra 4 mais x. Que é, então, olha lá. Então, o que eu vou dizer? A tangente de 30 é isso, vocês têm que saber a tabelinha. É raiz de 3 sobre 3. Que é igual a y sobre 4 mais x. Tá vendo? Então, eu vou ter que raiz de 3, ó, raiz de 3, essa aqui, ó, raiz de 3, eu vou multiplicar em x, tá? Ó, em x. Vezes, vai ser vezes 4 mais x, que é igual a 3 vezes o y. Que é o y? Raiz de x raiz de 3. Então, 3 vezes x raiz de 3. Tá vendo? É cálculo matemático, purinho. Aqui vai dar 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x, que é igual a 3x raiz de 3. Tá vendo? Então, galera, ó, 4 raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3x. Por quê? Porque esse raiz de 3x vem para cá. Aí diminui, ó. 3 raiz de x menos raiz de 3x. Esse x podia estar aqui dando mesmo. Então vai dar 2 raiz de 3. X, ora, vai ficar, repara, x é igual, ó, a 4 raiz de 3, que está aqui, ó, 4 raiz de 3, sobre 2 raiz, ó, 2 raiz de 3, que é igual a, corta esse aqui com esse aqui, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, então x é igual a 2. Ó, igual a 2. Tá vendo? Então, aí está a resposta. Os valores de x, y é x raiz de 3 e y é igual a x raiz de 3 e x é igual a 2. Ele quer os valores de x e y na figura abaixo. Olha lá, vamos ver aqui o seguinte. Agora, nós vamos começar questões de concurso. Questões de concurso. Olha só. O IEPEG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte: para o triângulo ABC, a relação correta é... Olha lá, ele deu um triângulo qualquer ABC aqui, tá? E quer a relação correta. Ora, eu tenho aqui o B. Tá vendo? Eu posso calcular a tangente de B. Se eu calcular a tangente de B, eu vou ter uma relação. Porque tangente de B é igual a seno de B
sobre cosseno de B. Tangente é seno sobre cosseno. Se a tangente é de B, ela é seno de B sobre cosseno de B. Ora, quem é o seno de B? Seno de B é o cateto oposto sobre seno de B. Cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa. Sobre cosseno de B vai ser cateto adjacente, B, o cateto adjacente é C sobre a hipotenusa. Então aqui vai ficar B sobre A vezes A sobre C. Isso aqui é uma divisão. Eu troco o sinal para multiplicação e inverto a segunda. Corto o A com A, vai estar B sobre C. B sobre C. Tá vendo? Então a tangente de B é B sobre C. Vamos ver cosseno de C. Vamos ver cosseno de C. Quem é cosseno de C? Eu quero cosseno de C, não é isso? Eu quero ver qual é a relação que está na resposta dele aqui. Achei a tangente de B, ali na letra A ele deu A sobre C, não é B sobre C, então está errado. Vamos para B, no item B. O item B eu vou achar o cosseno de C para ver se a relação que ele deu está certa. Se a relação que ele deu está certa. Quem é o cosseno de C? O cosseno de C é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, que logo, cosseno de C é igual cateto adjacente que é quem? Quem é o cateto adjacente? É B. Porque C, o cateto adjacente é B. Sobre a, já tinha botado lá em cima, hipotenusa. Que é a hipotenusa? A hipotenusa é A. Tá vendo? É A. Então, cosseno de C é B sobre A. Cosseno de C é igual a B sobre A. Então, a letra B é certa. Eu não preciso fazer a C nem a D. Tá vendo? O certo é a letra B. Viu? Letra B. Essa é a resposta. Tá certo? Folha 4, exercício 5, fechou a folha 4. Nessa folha, nós vimos exercício 4 e exercício 5. Esse caiu na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá vendo? Não precisava resolver todos os itens para testar. A gente testou tangente de B, deu B sobre C, não é. Vamos ver o cosseno de C, que a letra B é o cosseno de C. Deu B sobre A e a resposta deu, ele botou aqui B sobre A. Então, é a letra B, tá certo? Nós já achamos realmente B sobre A. Tá legal, galera? Vamos ver a folha 5. A folha 5, tá bom? Meus amigos, mais uma questão que caiu em concurso. Nós não conseguimos buscar qual foi a faculdade, qual foi o vestibular e que concurso caiu. Mas ela estava cotada lá nos nossos
nas nossas anotações. E ela é sensacional. Só que é muito fácil. Muita gente errou. Mas vamos ver aqui o seguinte. Olha aqui. Calcule a altura aproximada de um prédio que projeta uma sombra de 8 metros. De 8 metros. Tá vendo? Sabendo que nesse momento o raio de sol forma um ângulo de 60 graus com o solo. Então repara, pessoal, eu tenho o seguinte, o prédio, ó, agora é que vem a jogada da montagem. Eu tenho um prédio, ó, eu tenho um prédio aqui, e eu tenho aqui uma sombra que ela faz, e a altura do prédio, ó, a altura do prédio, ó, tá vendo? Ele quer achar a altura do prédio, a altura é essa aqui, ó, essa é a altura do prédio, e ela se afastou, e o ângulo do sol é de 60 graus com o solo. Então aqui, ó, é 60 graus. Tem que saber montar, galera, senão vocês não raciocinam. E diz o seguinte, a sombra, quando o teu prédio aqui, a sombra, esta aqui é a sombra, ó. Esta é a sombra, que é igual a quanto? 8 metros. Tá vendo? Então eu tenho esses dados aqui. Aqui forma um triângulo retângulo. Então nós vamos usar, ó, como ele deu o ângulo de 60, eu vou usar tangente de 60. Tangente de 60 graus é igual a quê, galera? Vamos continuar de novo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha que bonito. Só que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual cateto oposto a 60. 60, olha aqui, ó. O cateto oposto é a altura. Olha lá. É a altura. Sobre o cateto adjacente a 60. O cateto adjacente a 60 é a sombra, que é 8. Tá vendo? Então, H é igual. O 8 está dividido, vai para lá multiplicando. 8 raiz de 3. Só que ele quer aproximada. Calcule a altura aproximada. Por quê? Porque a raiz de 3 é 1,73 aproximadamente. Por isso que vai dar aproximado. Então vai dar 8 vezes 1,73. Aproximadamente, então, a altura é igual aproximada 8 vezes 1,73, que dá 13,86 metros. Esta é a resposta. 13,86 metros. Tá vendo? Muito boa essa questão. Agora vamos ver uma da Unip. A Unip, pessoal, olha só. Universidade Paulista. Ela é uma universidade ensino superior à distância. À distância. E ela deu essa questão aqui. Na figura abaixo, olha lá a figura, já botei aqui. Na figura abaixo, o valor de tangente de y é letra A, 0,4, letra B, 0,6, letra C, 0,8, letra D, quinta, oitavo, letra E, NRE, a famosa resposta NRA. Se você errar e não achar nenhum desses 4 primeiros, você vai marcar NRA e vai errar.
e vai rápido, porque a resposta tem resposta dentro de uma das 4 que estão aqui. Então, repara bem, vamos calcular, olha só, vamos calcular aqui o seguinte. Nós temos que A2 é igual a B2 mais C2. Temos que achar esse aqui. Temos que achar esse valor aqui. Para quê? Para poder usar o seno e depois a tangente de y. Vou fazer a tangente, tem que achar esse aqui. Porque eu tenho que somar esse mais esse, porque a tangente de y é cateto oposto, que é o 12, sobre o cateto adjacente, que aqui eu não tenho esse valor. Então tem que calcular. A2 é igual aqui a B2 mais C2. Está aqui já, eu já tinha botado, não é verdade? Então eu posso inverter. Posso botar aqui C2 é igual a 13 ao quadrado. Tá vendo? Nesse triângulo aqui, 13, 12 e esse aqui, para mim achar esse aqui. Eu ainda não estou no Y, não. 13, 12, a 13 é a hipotenusa, tá vendo? A 2 menos B2. Quem é o B2? É o 12 ao quadrado. C é igual a 13 ao quadrado é 169 menos 12 ao quadrado, que é 144. Quem é o C? C é igual a raiz de 25. Então, o C é igual a 5. Toda raiz quadrada é mais ou menos aqui na frente do radical. Só que não existe medida negativa para lado de triângulo. Então, a resposta só vale a positiva, eu já usei direto. C é igual a 5, então aqui é 5. Então, esse total aqui, desse tamanho daqui até aqui, dá 15. 15, é isso que eu preciso, do 15. Ó, eu preciso do 15, galera. Por quê? O 15 é que vai me dar a resposta. Então, eu digo que no triângulo A, aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Tá vendo? A, B, C, D. No triângulo A, D, B, A, D, B, A, D, B, temos o quê? Que tangente de y é igual, ó, cateto oposto. Y, cateto oposto é o 12. Sobre o cateto adjacente, que é o 15. Por isso é que eu achei o 5. Ó. Então, a tangente de y é igual. Divide por 3 em cima e embaixo. Toda fração é uma divisão. Para não alterar, divide em cima e embaixo pelo mesmo número ao mesmo tempo. 12 por 3 dá 4. 15 por 3 dá 5. Ora, quanto é 4 dividido por 5? 0,8. Tá vendo? Porque eu sei que 4 dividido por 5... eu vou colocar um 0 aqui, vou colocar 0, aqui. Multipliquei por 10 aqui, eu divido a resposta por 10 também. Vai dar 8. 8 vezes 5, 40, para 40, nada. 0,8, a resposta é a letra C. Tá vendo? Aqui a resposta é a letra C. Tá vendo? É a letra C. Tá ok, pessoal?
Vamos para a folha 6 e nós vimos o NIP São Paulo, que é uma universidade paulista de ensino superior à distância. Agora nós vamos ver na questão 8, muito boa, da Unicinos, Universidade Vale do Rio dos Sinos, localizado na cidade de São Leopoldo, ok? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Vamos ver? Vamos lá? Então, vamos saborear trigonometria focando triângulo retângulo. Valeu? Vamos para a folha 6, pessoal. Olha, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que vocês vão assistir esse vídeo. Aqui é o canal Matemática Professor Lacerda. Às vezes as pessoas, galera, assistem a aula, gosta, mas não se inscreve. Eu vou pedir aos meus amigos que estiverem aqui acompanhando essa aula, que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, por favor. É importante o canal crescer cada vez mais e nós podermos continuar a dar aulas maravilhosas como essas que nós estamos vendo. É ao vivo, não tem edição, tirando algumas coisas que é colocado depois ou fazendo edição de algumas coisas que não pode aparecer, ou que houve erro, ou que eu fiz um pigarro, eu tossi, qualquer coisa, um telefone que toca. Mas tirando isso, às vezes acontece uma falha qualquer e você não consegue tirar, porque está no meio de uma explicação. Olha só. Trigonometria, ó, de novo, focando triângulo retângulo, ou melhor, relações métricas no triângulo retângulo, folha 6. Ele é da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Fomos buscar essa questão, que é a Universidade Vale do Rio dos Sinos. Ela fica localizada na cidade de São Leopoldo. Aqui a gente aprende até onde fica a faculdade, da onde ela vem e o que ela usa para aprovar ou reprovar os candidatos à vaga dentro dela. Ok? O importante é saber o seguinte, nessa questão, eles dão aqui, pessoal, ó, as referências que ele tem que dar. Seno de 20 graus é igual a 0,342. Ele deu outro. Quem quisesse usar, usava cosseno de 20 graus, que eles deram também, que é 0,94. E deu a tangente de 20 graus, que é igual a 0,364. Então, essas referências, eles deram na prova, pessoal. Por quê? Se eles não der na prova, não tem como você calcular. Você pode usar o seno de 20, pode usar o cosseno de 20, pode usar a tangente de 20. Mas, na verdade, o bom é que você tem que observar aonde é e qual a referência você vai usar. Eles já deram aqui. Então, eu vou fazer aqui um triângulo dizendo o seguinte, ó. Vamos fazer narrando o que ele diz. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. Então, ele levanta voo aqui, ó. Ele levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. 20 graus. O avião está subindo aqui. E aí, após percorrer 2.000 metros, então ele percorreu aqui, ó, ele foi levantando, percorreu 2.000 metros, tá vendo? Em linha reta, a altura atingida pelo avião será de aproximadamente, a altura é da onde ele partiu no solo,
no solo até chegar a 2.000 metros de altura. O ângulo é 20 graus, ele percorreu 2.000 metros e quer saber a altura atingida pelo avião sob o ângulo de 20 graus. Ora, eu sei, de cara, que seno de 20 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E eu sei que seno de 20 graus é igual a cateto oposto ao ângulo de 20 graus é o H, que é a altura, sobre a hipotenusa. O triângulo, ele é retângulo. Então, é uma linha reta que ele subiu aqui. Então, o cateto, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é 2.000. Ora, o H é igual a seno de 20 graus vezes, está dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, H é o seno de 20, ele deu lá, 0,342, viu? Facinho, 0,342 vezes 2.000, que é a quanto ele voou. Ora, se você multiplicar 0,342 por 2.000, você vai achar quanto? 684 metros, pessoal. 684 metros. Então, a resposta é a letra, a letra é letra E, 684 metros, está aqui na letra C. Letra E, na letra E mesmo. A letra E, 684 metros. Tá ok? É fácil. Mas se você não prestar atenção, você quebra. Vamos ver que essa aqui é complicadinha. Ela é complicadinha, pessoal. Olha só. Faculdade de Viçosa. A Faculdade de Viçosa fica em Minas Gerais. Onde nós fomos buscar, eles deram como São Paulo. A Faculdade de Viçosa fica em Minas Gerais, não é São Paulo. Mas isso acontece, né? Às vezes as fontes falham. Às vezes eu vou resolvendo aqui, cometo uma falha, volto, endireito um número, um sinal, isso é normal. Importante é a gente estar junto e aprender junto. Olha aqui, na figura, olha a figura, pessoal, ele tem um ângulo de 45 graus aqui, um ângulo de 60 graus aqui. Esse triângulo é retângulo, ele deu o Y e deu o X. Ele quer o X e quer o Y, respectivamente. Aí ele diz, X é esse, Y é esse. X é esse, não deu nem o Y aqui. Letra C, deu esse e deu esse. Letra D, deu esse e deu esse. Letra E, deu esse, deu esse. Letra D, E, N, R, A. Bom, o importante, aliás, esse N, R, A aqui, galera que fez para mim, cometeu uma falha. Esse E não tem, porque o E aqui, raiz de 3 e 3 raiz de 3. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vou fazer o cálculo do X. Ele quer o X e o Y. Cálculo dx. Cálculo dx. O cálculo dx, cálculo dx, tá vendo? Com muita calma e muita alma. Cálculo de x.
que é o cálculo de x? Vamos pegar o ângulo 60 graus. 60 graus. Então, eu vou fazer tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem é a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Não pode deixar de guardar esses valores. São ângulos notáveis, pessoal. Que é cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse aqui, ó. Que eles deram, ó, é 9. O oposto é o de 60. Cateto oposto. Tá vendo? Cateto oposto, ó. Sobre cateto adjacente. O adjacente é o 60, é aquele que forma o ângulo de 60. É o x. Tá vendo? Vai ser o x. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz de 3. Raiz de 3x é igual a 9. O x está dividindo, vai para lá multiplicando. Vai ficar. Então, vai ficar x é igual a 9. A raiz de 3 volta dividindo. Ela está multiplicando. Vem para cá. Dividindo. Vai ficar assim? Não, não vai ficar. Eu tenho que racionalizar o denominador porque está com raiz. Tá vendo, galera? Isso é importante demais. Então, x é igual a 9. Eu tenho raiz de 3 aqui, ó. Tá vendo? Tem raiz de 3 aqui. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 aqui, porque vai ficar 9. Eu vou poder fazer as quadradas. Para não alterar, eu multiplico em cima também. Isso aqui é racionalização. Vai dar 9 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. 9 por 3 dá 3. Então, quanto vale o x? X é igual a 3 raiz de 3. Achei o x. Achei o x. X é igual a 3 raiz de 3. Vamos fazer o cálculo do y. Vou separar aqui. Ó. E vou fazer o cálculo do y. O cálculo do y, vou fazer aqui do lado, ó. Cálculo de y. Como ele deu que o y está envolvido com 45, eu vou fazer tangente de 45 graus. Tá vendo? Que é igual a cateto oposto, que é o 9. 45, cateto oposto é o 9, ó. 45 é o 9. 9 sobre o cateto adjacente, que é o x, mais x, olha lá, cateto adjacente é y mais x. Esse é o cateto adjacente, y mais x. Ó, cateto é essa linha toda aqui, que é y mais x, que dá essa linha toda aqui. Ora, eu sei que tangente de 45 é igual a 1. Então, é igual a 9 sobre o quê? Y mais x. Y mais x. Então, aqui é y mais x. Y mais x. Ficou 9 sobre y. Como aqui é 1, vai ficar 1 vezes y mais x, vai ficar y mais x é igual a 9. Tá vendo? Donde y é igual a 9 menos x. Quem é x? X, ó. Quem é x? Vai ficar 9 menos x. Quem é x? Eu achei 3 raiz de 3.
Então é menos 3 raiz de 3. Olha lá, galera. Mole. Só que eu tenho que fatorar. Então eu vou voltar para cá. Então, ó, vou fechar aqui. Tá vendo? E vou botar aqui, ó. Eu tenho que fatorar. Por quê? 9 menos 3 raiz de 3 tem como fatorar, botar o 3 em evidência. Vai ficar 9 por 3 dá 3, menos raiz de 3 dividido por 3 dá raiz de 3. A resposta y é igual a 3 menos raiz de 3. Tá vendo? Então a resposta é a letra A. A resposta da FDV, Faculdade de Viçosa, é a letra A. Olha lá. O X é 3. Olha lá. 3 raiz de 3 e o Y é 3 que multiplica 3 menos raiz de 3. Está aqui. O Y é 3 que multiplica 3 menos raiz de 3. E o X é igual a 3 raiz de 3 que está aqui. Ó. Tá vendo? 3 raiz de 3 é 3 que multiplica 3 menos raiz de 3. A resposta é a letra A. Tá ok? Letra A, pessoal. Letra A. Tá ok? É a resposta da FDV, Faculdade Viçosa de Minas Gerais. Tá bom? Vamos outra? Vamos na folha 7, ver PUC de Goiás. É o exercício número 9. Aqui tá 9, mas aqui na verdade 8, 9. Ali na próxima folha botaram 9, mas não tem problema, não muda nada, não muda a nossa aula, tá ok? Vamos ver a folha número 7, ok? Vamos lá? Meus amigos do canal Matemática Professor Lacerda, inscritos e não inscritos, os não inscritos, se inscreve no canal para dar uma força ao nosso trabalho de matemática Professor Lacerda no YouTube. Um canal que está cada vez mais aumentando a popularidade, tá certo? Olha só, galera, dá um like positivo aí, não esquece de apertar o sininho de notificações para vocês poderem ser avisados sempre que tiver um novo vídeo. E outra coisa, nós trabalhamos sempre nas nossas aulas com questão de concurso. Então nós damos questões fáceis e depois a gente entra nas nossas questões de concurso. Essa é a folha 7, PUC de Goiás, questão número 10. Essa questão, pessoal, é de ponta, como diz os cronistas por aí, né? Então vamos analisar essa questão. Olha só, um cidadão está próximo de encontrar água. Lá no Nordeste é difícil. Um cidadão está próximo de encontrar água, supondo que ele esteja na posição A. Então, olha aqui, pessoal, ele está nessa posição aqui, ó. Ele está nesta posição A. Tá vendo? Conforme ilustra a figura abaixo. Então, ele deu a figura para você. E o poço de água encontra-se no ponto C. Aqui está o poço de água. Ele está aqui nesse ponto C, tá certo? Está aqui nesse ponto C.
Muito bem. A distância que separa o cidadão do poço é de... Olha só, presta atenção. Aqui ele diz que vale 160 metros. Ele quer a distância daqui até aqui. Então ele quer o B. Ele quer essa reta aqui do triângulo retângulo. Tem um quadradinho, galera. É triângulo retângulo. Então ele diz o seguinte: o cidadão está próximo de encontrar a água, supondo que ele esteja na posição A, conforme ilustra a figura abaixo, esta figura aqui, e o poço de água encontra no ponto C. A distância que separa o cidadão do poço é daqui, onde ele está, até aqui, que é o poço de água, como eu botei. Ele deu como resposta: letra A, 420 metros, letra B, 320 metros, letra C, 160 metros, letra D, 600 metros, e letra E, NRA. Faltou o azinho aqui, não saiu na impressão, não tem problema. Então, vamos usar a tangente de 60. Ó, vamos usar a tangente de 60 graus. Por quê, galera? Porque ela já vai me dar o lado BC. Vai me dar o lado BC, porque a tangente de 60 vale raiz de 3, que é igual o quê? Tangente de 60 é cateto oposto, que é o BC, que é o que eu quero, BC, sobre o quê? O cateto adjacente, que é o 160, galera, ó, é o 160. O 160 é o cateto adjacente. O cateto oposto é o BC. A tangente de 60 é 30. E a tangente é sempre cateto oposto, BC, sobre o cateto adjacente, que é 160. Tá vendo? Então, eu vou ter que, BC é igual. Ó, BC é igual, repara. Esse 160 dividido vai para lá multiplicando. Vai ficar aqui BC é 160 raiz de 3. 160 raiz de 3 é o lado BC. Então, esse lado aqui, BC, ó, vale quanto? 160 raiz de 3 metros. Aí eu vou fazer o seguinte: eu tenho que calcular o B, que é a distância entre ele e o poço d'água, que é o B. Eu vou aplicar, ó, logo aplicando Pitágoras, galera. Olha, Pitágoras, ó, toda hora pinta relação do triângulo retângulo. Tá vendo? E isso eu tenho uma aula lá enorme, de mais de 1 hora, um aulão para vocês se encherem de triângulo retângulo. Então, vem o quê? Eu sei que B ao quadrado, ó, aqui é triângulo retângulo, B é a hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto. B ao quadrado é igual a AB, que é um dos catetos, AB ao quadrado, ó, AB. Aqui é a hipotenusa, esse é um cateto, AB ao quadrado, mais BC ao quadrado, que é esse lado aqui, ó, BC. Tá vendo?
Então, b ao quadrado é igual a 160. AB é 160 ao quadrado mais BC ao quadrado, que é 160 raiz de 3 ao quadrado. 160 raiz de 3 ao quadrado. Como é que eu faço? B ao quadrado é 160 vezes 160, que dá 25.600. Se você multiplicar 16 ao quadrado é 256. Soma 2 zeros, 25.600. Tá vendo? Fácil, né? 16 ao quadrado é 256. Zero duas vezes, porque é ao quadrado. Tem que botar 2 zeros, 25.600. Mais raiz de 3 eu corto com 2. Fica 160 ao quadrado vezes 3. Porque esse 3 eu corto a raiz com o expoente. B2 é igual a 25.600 mais 160 ao quadrado, já falei, é 25.600. 25.600 vezes 3. Ó. Então, B é igual a raiz quadrada de 25.600 vezes 3 mais 25.600. Dá 102.400. Qual é a raiz quadrada de 102.400? 320 metros, galera. 320 metros é a letra B. Letra B. Letra B, 320 metros é a letra B. Tá certo? 320 metros. Letra B. Matamos a folha 7 da PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Caiu lá. Vestibular lá, em Goiás. Questão número 10. Trigonometria focando triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Relações trigonométricas no triângulo, retângulo. Treinando trigonometria e aprendendo triângulo, retângulo. É o que o canal Paulo Lacerda oferece para vocês. Tá bom? Esse cálculo aqui, pessoal, eu não fiz. Mais 160 ao quadrado dá 256, coloca 2 zeros, igual aqui, quando eu fiz aqui, ó. Tá vendo? 160 ao quadrado, 25.600, dá vezes 3. 25.600 vezes 3, é só você fazer o cálculo. 25.600 vezes 3, ó. Dá 0, 0. Repete os 2 zeros. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15. 1, 16. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Tá vendo? Mais os 25.600. 0, 0, 8, 6, 14. Vai 1. Dá 12. Vai 1, 10. 102.400, que foi o que eu coloquei aqui na raiz. Quer ver, pessoas? Pô, ele não faz o cálculo. Mas é porque, para ganhar tempo, não há necessidade. Mas nesse caso eu fiz para mostrar a vocês. Tá bom? Porque eu sei, galera, olha só, que 16 vezes 16 é igual a 16 ao quadrado, que dá 256. Quando eu boto mais um zero aqui, eu aumento mais 2 aqui. Então fica, em vez de 256, fica 25.600. Tá vendo? É o mesmo que deu aqui. Multiplico por 3,
76.800. Somo com 25.600, vai me dar 102.400. Raiz quadrada de 102.400, 320. 320 metros, letra B. Vamos ver a última folha. Folha 8 de trigonometria. Tá legal? Vamos nessa? Olha, meus amigos, vamos começar a fechar. Eu tinha dito que a última folha era a folha 8, mas eu tenho um exercício de trapézio que eu preferi não encerrar a aula depois da folha 8, criar a folha 9 para a gente ver uma questão da FEI de São Paulo depois dessa folha 8, que é São Bernardo do Campo. Essa faculdade FEI, ela é de São Bernardo do Campo, São Paulo, e é uma questão estratégica. Ela é fácil, mas para quem não conhece seno, cosseno, tangente, cotangente, ela fica difícil. Cotangente é o inverso da tangente, tá legal, pessoal? Não vamos ver isso nesta aula, porque essa trigonometria é focando com foco no triângulo retângulo, mas damos um banho de ângulos notáveis e eu vou dar a tabela de ângulos notáveis nesta folha. Olha só que coisa interessante. O seno e cosseno de ângulos suplementares. Às vezes, eles te dão um valor em graus para seno e cosseno que não é o 45, não é o 60, não é o 30, mas você sabe que suplementar é 180 menos o ângulo. Se eu tiver o suplemento de 150, é 180 menos 150, que dá 30. Se eu quiser o complemento, é quando a soma de dois ângulos dá 90. Então, o complemento é assim, um ângulo de 60 para chegar a 90 é 30. Por isso que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, nesse caso aqui, vamos ver seno e cosseno de ângulos suplementares, para a gente ter uma base forte sobre seno e cosseno de ângulos superiores, que usa os ângulos notáveis, 45, usa o 30, o ângulo de 30 graus, só que dentro do arco trigonométrico, ele pode ter o sinal positivo ou negativo. Aí é que vem a história do negócio, entendeu? Por isso é que eu estou aqui botando essa cadeia de raciocínio para vocês agora. Olha só, seno e cosseno de ângulos suplementares. Se eu quiser saber o seno de 135, eu pego que o seno de 35 é igual ao seno de 180 menos o 135, que é do seno, que vai dar, olha só, galera, interessante, seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E logo o seno de 135 é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Concluindo, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 135 também. Agora repara bem, vê bem. Cosseno de 135. O cosseno de 135 é menos cosseno de 180 menos 150, que é igual a menos cosseno de 45, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Por que, pessoal? Por que acontece isso? Ora,
eu vou colocar uma folha aqui para dar uma explicação a vocês. Eu tenho aqui, ó, o arco trigonométrico. Tem um arco aqui, aí eu vou fazer aqui, ó, a linha dos senos. É a vertical. Na horizontal é o eixo dos cossenos. E aqui é zero. Aqui é zero, aqui é 90 e aqui é 180 e aqui é 270. Vai de 90 em 90 até chegar aqui de novo, que passa a ser 360. Ele sai de zero, pega, vai seguindo, passa pelo 90, vem, passa pelos 180, vem, mais 90, 270 e mais 90, 360. Ora, o cosseno à direita é positivo, à esquerda é negativo. O seno para cima do zero é positivo, para baixo do zero é negativo. Então, esses sinais influem no resultado. Quando ele diz aqui, ó, quando ele fala aqui, cosseno de 135, o 135, ele está mais ou menos aqui, ó. Aqui é 135, tá? Se você projetar no eixo dos cossenos, ó, ele vai cair do lado negativo. Negativo. Ora, quem é o cosseno de 135? O cosseno de 135 é 180 menos 150, que vai dar 135. 135 aqui, pessoal. Tá errado. O pessoal fez errado. 130. Vai dar 45. Só que é negativo, ó. Negativo porque ele aqui ele fica do lado negativo. Ó, negativo. Ele projeta do lado negativo. Esse lado aqui, esse eixo é negativo nos cossenos, não nos senos. No cosseno. Cosseno é essa parte aqui, seno é essa parte aqui. O círculo trigonométrico é importante também, por isso que eu estou mostrando para vocês. Tá legal? Então, vai dar, ó, menos cosseno de 180, menos, se dá menos cosseno de 45. Se fosse cosseno de 45, era raiz de 2 sobre 2. Como é menos cosseno, dá menos raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 135 é igual ao cosseno de 45 com o sinal negativo, porque ele cai na linha do círculo trigonométrico negativo. Olha só, seno de 150. O seno de 150, se você pegar ele aqui no círculo trigonométrico, eu vou botar aqui o 150, ó, 150. Se você projetar ele no eixo dos senos, ele cai do lado positivo. Então, o seno de 150 é igual a 180 menos 150, 30. O seno de 30, ó, o seno de 30 é o meio, então 150 é o seno de 180 menos 150, que é igual ao seno de 30, que é igual a 1 meio. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque eles são complementares. 30 mais 60, 90. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Tá certo? Não podemos esquecer disso. Então, aqui, ó, ele cai do lado positivo, então não troca o sinal, dá 1 meio. Agora,
Vamos ver cosseno de 150. O cosseno de 150 dá negativo. Por quê? A mesma coisa, ó. Se eu pegar esses 150 aqui, esses 150, projetar no eixo dos cossenos, ele é negativo. Cosseno positivo é do lado de cá, da direita. A esquerda é negativo. Então, cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 180, que é igual a menos cosseno de 30. Ó. 180 menos 150 dá 30, só que é negativo. Então, como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, você tem que botar o sinal menos. Então, quem é o cosseno de 150? Menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 normal? Raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Um detalhe importantíssimo na trigonometria. Eu falei que nós íamos ver trigonometria também. Tá ok? E como eu prometi, lá no início da nossa aula, a tabela dos ângulos notáveis. Então, vamos ver a tabela dos ângulos notáveis. Olha aqui, tabela dos ângulos notáveis. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tá vendo? Quem é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2. Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Galera, tem que, infelizmente, guardar isso. Agora, o de 45 é mole. É raiz de 2 sobre 2. Como 45 é a metade, 45 mais 45 é igual a 90. 45, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? A tangente é seno sobre o cosseno. Como os cossenos, seno e cosseno é igual, a tangente também é fácil, é 1. Agora, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, porque eles são complementares. 30 com 60 dá 90, é ângulo complementar. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, o cosseno de 60 é 1/2. Tá vendo? E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, essa tabelinha aqui, vocês têm que guardar. Não tem jeito. Até porque, para vocês calcularem os ângulos suplementares de seno e cosseno, você tem que saber que precisa ter, tá certo? Essa situação aqui. Senão, vocês não vão conseguir. Tá certo? Então, essa tabelinha aqui, seno de 30 é 1/2, cosseno de raiz de 3 sobre 2, tangente raiz de 3 sobre 3. 45, seno é raiz de 2 sobre 2, cosseno é a mesma coisa, porque eles são iguais, 45 dá 90, então o seno e o cosseno é igual, e a tangente é o seno sobre o cosseno, que dá 1. Isso aqui é molinho. O de 60 graus é fácil guardar. 60 é ângulo complementar de 30, porque 30 e 60 é 90. Então, o cosseno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1/2. Então, você não precisa guardar. Se você souber o seno de 30, você vai saber o cosseno de 60. Se você souber o cosseno de 30, você vai saber o seno de 60.
E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 60 é só tirar o 3, raiz de 3. Tá ok? É o máximo. Essa é matemática, professor Lacerda, meu irmão. Me desculpe os outros colegas, tá bom? Vamos para a folha 9, que eu falei que não ia ter, mas eu fiz a folha 9. Mandei a galera preparar para a gente ver trapézio da FEI. Ok? Vamos lá? Meus amigos, essa última questão aqui, que eu fiz questão de colocar na prova, porque eu ia até a folha 8. Eu dei a tabela de ângulos notáveis, fizemos ângulos suplementares do seno e do cosseno, né, explicando o círculo trigonométrico. Mas depois, eu achei super interessante essa questão. Então eu achei que a gente tinha que colocar essa questão aqui. Ela foi e caiu na FEI de São Paulo. Essa FEI de São Paulo fica no campus de São Bernardo do Campo de São Paulo. Ela é a antiga Fundação Educacional Ignaciana Padre Saboia de Medeiros. Ela foi a antiga Fundação Educacional Ignaciana Padre Saboia de Medeiros. É uma instituição confessional católica, entendeu? E é uma católica jesuíta. Então é um centro universitário, FEI, católica jesuíta, tá certo? E é uma instituição confessional católica, tá? E é a antiga Fundação Educacional Ignaciana Padre Saboia de Medeiros. Bom, essa questão caiu lá no vestibular deles. Eu achei interessante, entendeu? Ele diz aqui: dado o trapézio conforme a figura abaixo, essa figura aqui, o valor de seno de x é... Olha, pessoal, a gente analisando o trapézio, um dos catetos é 4. Tá vendo? 4. E as medidas são da menor triângulo retângulo possível, formado por 3, 4 e 5. Então, na verdade, esse triângulo aqui, ó, é 3, 4 e 5, que é chamado pai dos triângulos. Vocês, quando forem fazer uma prova de cair relações trigonométricas, relações métricas, triângulo, retângulo, que você vê hipotenusa 5, é porque os lados do triângulo retângulo é 3 e 4. Se você vê um dos catetos 4 ou 3 e não souber resolver, fique sabendo que é 99,9999% de a hipotenusa ser 5 e o outro ser 3. Se ele for 3, o outro cateto é 4 e a hipotenusa é 5. Por quê? Ele não pode montar um triângulo retângulo com unidades menores do que 3 e 4 para os catetos e 5 para a hipotenusa. Tá certo? Então, quem é o seno de x? É igual, novamente eu vou repetir, cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse é o seno. Só que quem é o seno de x? O seno de x é igual ao cateto oposto, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é o 5. Então
Então, o seno de x é 4/5, só que ele deu em linguagem decimal. Exato e inexato. Isso é uma dízima periódica. Então, 4/5 eu vou dividir 4 por 5. Para mim dividir 4 por 5, eu boto um 0 aqui no 40, que 4 é menor que 5, coloco 0, se eu multiplicar por 10 o 4, eu tenho que dividir o resultado por 10 para igualar. Então vai dar 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40, para 40, nada. Seno de x é igual a 0,8. Resposta. Letra A. Letra A, que é 0,8. Viu, galera? Caiu no Centro Universitário FEI, Católica Jesuíta, Instituição Confessional Católica, antiga Fundação Educacional Inaciana. Padre Saboia de Medeiro, meu amigo, fica na paz, fica com Deus, obrigado por assistir essa aula, se inscreve no canal, fala com parentes e amigos próximos, e se você quiser esfriar um pouco a cabeça e treinar Pokémon GO, eu vou indicar Nerd 3/4. Nerd 3/4 tá aí no YouTube também. E é o canal de Pokémon GO narrado e visto pelo Brunão. Brunão é um dos maiores comunicadores de Pokémon do Brasil e do mundo. Já assisti e eu não gosto de jogo de Pokémon. Tá bom? Fica na paz, fica com Deus. Feliz 2022. Até o próximo vídeo. Fale com os amigos, se inscreve no canal, vai lá no Nerd 3.4, 3/4, que 3.4, 3/4, se inscreve também, assiste os vídeos, se diverte lá com o Brunão, ele é 10, você pode postar seus vídeos lá de Pokémon, ele abre canal de WhatsApp para você, ele dá um show de entrada, não tem entrada igual o Nerd 3/4, tá bom, galera? Não esquece, ó, Nerd 3/4, narrado pelo Brunão. Valeu, galera, fica na paz, fica com Deus. Obrigado por assistir mais uma aula do professor, contador e auditor Paulo Lacerda. Fui, um abração.